Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Quantas vezes você ofereceu sua alma em bandeja, acreditando estar praticando amor, mas na verdade estava apenas cedendo o controle da sua própria existência? Quantos pedidos mascarados de carinho, apoio ou lealdade, na realidade eram armadilhas disfarçadas, orquestradas para aprisionar sua essência? Você já se perguntou quantas concessões mínimas, aparentemente inofensivas, foram suficientes para desviar sua vida inteira para uma direção que nunca foi sua? Hoje, aqui, sob a luz crua das verdades esquecidas, vamos desenterrar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que você se recusava a enxergar. Existe um padrão invisível, um ritual silencioso, onde aqueles que querem a sua ruína não atacam, eles pedem. A grande tragédia da alma humana não está nas grandes traições, mas nas pequenas permissões que concedemos sem questionar. Quando alguém lhe pede que mude só um pouco, que ceda só desta vez, que compreenda só por enquanto, talvez você não perceba, mas está assinando pactos silenciosos contra si mesmo. Carl Jung já nos alertava. Onde há exigência disfarçada de afeto, há manipulação disfarçada de amor. A ruína não vem de um golpe, ela vem de 1000 cortes sutis, aplicados enquanto sorrimos, enquanto acreditamos estar protegidos. E a cada pedido aceito, um pedaço da sua liberdade se desfaz, como areia escapando entre dedos que não sabem mais apertar. Você acredita que sabe reconhecer quando está sendo manipulado? Ou será que as palavras doces, os olhares suplicantes e as promessas vagas já te enredaram mais vezes do que sua memória ousa admitir? Cada pedido que ecoa como uma concessão inofensiva é, na verdade, um chamado para abrir mão do que você é. E poucos percebem isso a tempo. Existe um roteiro oculto, um padrão arquetípico que se repete há milênios. Aquele que deseja controlar primeiro seduz, depois solicita. E, por fim, domina. Este vídeo não é apenas uma explicação. É um ritual de despertar, um portal para a consciência que poucos cruzam, e que quase ninguém atravessa ileso. Mas atenção, o que será revelado a seguir não pode ser desolvido, não pode ser desaprendido. Uma vez vistas as correntes invisíveis, jamais será possível ignorá-las novamente. O reconhecimento destes 6 pedidos específicos, que parecem inofensivos, mas são veneno para a alma, marcará o ponto de não retorno. E talvez, apenas talvez, você perceba que parte da sua vida atual foi moldada por aceitar exatamente essas armadilhas. A escolha, então, não será entre ouvir ou não, mas entre libertar-se ou continuar escravizado pelas expectativas alheias. Se você ousar seguir adiante, se resistir ao impulso de desviar o olhar, encontrará nas próximas palavras o mapa para escapar dessas redes invisíveis. Mas cada segundo de hesitação será uma porta que se fecha, uma oportunidade que escapa. Você está diante de um enigma que testará sua coragem interior. Identificar os 6 pedidos fatais que silenciosamente tentam afundar sua vontade. Quem continuar comigo, descobrirá que a liberdade não é conquistada lutando contra inimigos visíveis, mas negando com firmeza inabalável as solicitações que querem desarmar a sua alma. Está preparado para enxergar aquilo que o inconsciente tentou te proteger a vida inteira? Então venha. Quantas vezes você disse sim por medo de perder alguém, acreditando que era amor, quando na verdade era apenas a semente do abandono de si mesmo sendo plantada em silêncio? O primeiro pedido que denuncia a ruína vem disfarçado de uma exigência pequena, que você silencie sua própria verdade para preservar uma harmonia frágil e falsa. E assim, o primeiro pedaço de sua alma é entregue sem resistência. Quando aceitamos calar o que sentimos para evitar conflitos, nos exilamos de nossa própria essência. A máscara do entendimento, tão elogiada socialmente, nada mais é do que o início do nosso autoesquecimento.
A pergunta silenciosa ecoa: quantas verdades você já enterrou para manter alguém por perto? O segundo pedido é ainda mais sutil: que você mude sua forma de ser, não por evolução genuína, mas para agradar olhos que jamais verão sua alma por inteiro. Pedem que você ajuste seu riso, contenha sua lágrima, dome sua fúria legítima. E você, acreditando ser flexibilidade, vai moldando seus contornos até se tornar irreconhecível para si mesmo. Jung dizia: aquilo a que resistimos persiste. E quando resistimos à nossa natureza autêntica em troca de aceitação, o que persiste é o sentimento de inadequação silenciosa, um buraco interno que jamais poderá ser preenchido por validação externa. Quem é você sem a necessidade de ser aceito? Então chega o terceiro pedido, carregado de promessas e armadilhas. Que você priorize o outro acima de si, em todos os momentos, mesmo à custa da sua própria saúde emocional. A lógica perversa se instala. Amar é esquecer de si. Servir é não ter limites. E a cada novo gesto de autoabandono, a liberdade se dissolve, gota a gota, até que reste apenas um corpo obediente, um fantoche das vontades alheias. O amor verdadeiro não exige sacrifícios que matam o espírito. Quem lhe pede sua própria anulação não quer amar, quer possuir. Quantas vezes você se confundiu entre ser amado e ser usado? O quarto pedido é feito com olhos suplicantes, carregados de expectativa. Que você aceite menos do que merece, em nome de uma esperança vazia de que um dia isso mudará. Aceitar migalhas, torcer por transformações que nunca virão. Esse é o combustível da ruína emocional. Cada desculpa que você aceita, cada desrespeito que você tolera, é um tijolo a mais na prisão invisível que constrói ao seu redor. A alma sente quando está sendo traída, mesmo que a mente tente racionalizar. Há uma voz silenciosa dentro de você que implora para ser ouvida. Até quando você vai mendigar onde deveria reinar? O quinto pedido é ainda mais traiçoeiro: que você mantenha segredos, que esconda suas dores, que finja uma paz inexistente para não perturbar a ilusão do outro. Este é o pacto da negação, onde o sofrimento é varrido para debaixo do tapete emocional, até se transformar em doença, em raiva, em ressentimento. A verdade que você silencia hoje será o veneno que te destruirá amanhã. Jung nos lembrava que tudo o que não enfrentamos no consciente retorna sob forma de destino. Que parte de você enterrou para manter viva uma relação que já havia morrido? O sexto e último pedido é o mais devastador: que você duvide de si mesmo, que questione seus próprios instintos, que desacredite da sua própria intuição em favor da narrativa que o outro impõe. Essa é a mais cruel das prisões, pois uma vez desconectado de sua própria bússola interna, você se torna refém de forças externas que manipulam sua direção, suas escolhas, sua vida inteira. A liberdade começa no reconhecimento sagrado da própria voz interior. Quando você abdica dela, resta apenas o eco das vontades alheias ressoando em sua mente vazia. Quem você seria se parasse de pedir permissão para existir? É preciso coragem para reconhecer os pactos invisíveis que assinamos enquanto dormíamos acordados. Cada pequeno pedido aceito foi um pacto silencioso de traição consigo mesmo. Mas também é verdade que o momento em que você enxerga o fio invisível que te prende é o momento em que começa a se libertar. Este vídeo não é apenas um alerta, é uma convocação. Um chamado para que você atravesse o deserto da negação e emerja do outro lado como aquele que lembra. Lembra do que nasceu para ser, antes que o mundo o ensinasse a se esquecer. A pergunta agora é: você vai continuar entregando sua alma em parcelas ou vai reivindicar de volta tudo o que sempre foi seu? Cada uma dessas 6 portas de ruína exige um guardião interno atento. Não é sobre fechar o coração, é sobre abrir os olhos. Quem pede que você se diminua, que se traia, que se silencie, não merece o lugar que ocupa em sua vida.
Porque amor que exige autoabandono não é amor. É uma prisão com correntes invisíveis, polidas com palavras doces e promessas vazias. O tempo de adormecer acabou. Você está ouvindo o chamado que ecoa dos lugares mais profundos da sua alma. O que fará com isso? A resposta não está aqui fora. Ela está vibrando dentro de você, esperando para ser ouvida. Em algum ponto da sua história, você começou a acreditar que era normal viver esperando por migalhas emocionais, aceitando pedidos que lhe corroem por dentro. Mas agora, com a luz acesa sobre esses mecanismos ocultos, você não poderá mais fingir ignorância. Você verá as máscaras caindo, os jogos emocionais desmoronando diante dos seus olhos, e ao reconhecer esses pedidos, perceberá que o poder nunca esteve nas mãos daqueles que pediam. Sempre esteve nas suas mãos, adormecido, esperando que você se lembrasse de quem é. Tudo o que foi perdido pode ser reclamado. Tudo o que foi entregue pode ser recuperado. É neste ponto da jornada que o verdadeiro confronto acontece, entre o velho eu, programado para ceder, e o novo eu, que ousa se colocar em primeiro lugar. Não é um duelo fácil. A dor em abandonar o conhecido, mesmo que esse conhecido seja uma prisão. Há medo em ser soberano de si mesmo, em ser o único responsável pela própria felicidade. Mas é justamente aí que nasce a verdadeira liberdade. Não na ausência de pedidos alheios, mas na capacidade de discernir, de negar, de proteger a integridade da sua alma como quem defende um tesouro sagrado. Porque é isso que ela é. Assim como a noite parece mais escura antes do amanhecer, a resistência ao rompimento com esses padrões será intensa. Você será testado. As mesmas vozes que antes pediam concessões surgirão, disfarçadas de amor, de necessidade, de urgência. Mas agora você verá além da superfície. Agora você terá olhos treinados para distinguir o que é genuíno do que é manipulação. E entenderá que proteger a sua verdade não é egoísmo. É sobrevivência espiritual. Quando você honra sua alma, o universo se alinha para honrá-lo também. Mas enquanto se trai, tudo ao redor conspirará para mantê-lo pequeno. Talvez você já esteja sentindo a tensão interna, o conflito entre o que aprendeu e o que agora sabe. Este é o fogo da transformação queimando as falsas identidades, reduzindo-as a cinzas, para que o verdadeiro eu possa emergir. Não se assuste com a dor. Ela é sinal de vida, sinal de que algo dentro de você ainda pulsa e deseja liberdade. Permita queimar o que precisa ser queimado. Permita a si mesmo renascer das próprias ruínas. Este é o caminho de quem escolhe ser inteiro, e não metade para agradar outro. A liberdade, Jung nos ensinou, não é um presente dado por outros, mas uma conquista que exige luta interior. Não espere que quem se beneficia da sua submissão lhe aplauda quando você começar a se levantar. Eles tentarão puxá-lo de volta, confundir sua mente, enfraquecer sua decisão. Mas lembre-se, quem verdadeiramente te ama não pede que você se perca para ser amado. Quem te quer bem, quer ver você inteiro, forte, livre. O resto é veneno disfarçado de carinho. E agora você já sabe. E o que é sabido não pode mais ser ignorado. Às vezes, tudo o que precisamos é de um instante onde o mundo parece pausar, como se até o tempo respeitasse o peso do que foi vivido. Agora, neste silêncio denso que nos envolve, cada palavra ecoa não como um som, mas como uma vibração que atravessa camadas que nem sabíamos possuir. Aquilo que parecia ser apenas mais um conteúdo, revelou-se uma travessia, uma estrada interna onde memórias, medos e desejos se entrelaçaram em um fio invisível que ainda pulsa em nossos pulsos. E é aqui, exatamente aqui, que tudo o que foi sentido começa a ganhar forma em silêncio, como raízes que crescem no escuro. Se você ouvir com atenção, poderá perceber. Existe algo novo dentro de você. Não é algo que grite, nem que exija ser nomeado. É uma presença sutil, como o suspiro de uma verdade antiga que sempre esteve adormecida em seu peito.
Talvez seja a coragem de aceitar seus próprios abismos. Talvez seja o sussurro de que a dor e a luz, juntas, esculpem a alma que você carrega. A vida, afinal, nunca quis perfeição de você. Ela só desejou autenticidade. E agora, com cada fragmento tocado e rearranjado, você é mais você do que jamais foi. Imagine-se caminhando por uma floresta em plena madrugada, sem caminho traçado, sem mapa nas mãos. Cada passo, incerto. Cada respiração, uma aposta. Ainda assim, algo dentro de você insiste, persiste, resiste. Porque existe uma sabedoria ancestral que guia aqueles que têm coragem de continuar, mesmo sem saber o que encontrarão. Você é um desses raros viajantes. Você é aquele que, mesmo ferido, escolhe seguir. Aquele que transforma cada cicatriz em uma constelação própria. Olhe para si mesmo com a ternura que você sempre buscou nos olhos de outros. Abrace sua história, como quem segura nas mãos uma obra-prima ainda inacabada, feita de caos e beleza, de erros e milagres secretos. Você não precisa ter todas as respostas agora. Às vezes, a única sabedoria verdadeira é aceitar o mistério, é se render ao que ainda não pode ser entendido, mas que já pode ser sentido com toda a alma, como uma canção sem letra que, ainda assim, nos faz chorar. E talvez, só talvez, você comece a compreender que o que parecia fraqueza era, na verdade, o início da sua força. Que aquilo que você rejeitou em si mesmo era apenas o começo da sua grandeza. Que cada vazio era, na verdade, um convite silencioso para se preencher de algo mais verdadeiro. Você é o próprio milagre que procurava nos outros. Você é a resposta escondida nas perguntas que tanto o atormentaram. Não tenha medo de se enxergar assim. Vasto, imperfeito, real. Se em algum momento durante essa jornada uma lágrima ameaçou cair, se o peito apertou, ou se um pensamento antigo sussurrou algo esquecido, saiba, você tocou na sua própria essência. E poucos conseguem fazer essa travessia sem se perder. Você não está perdido. Você está apenas se reencontrando, despindo-se das ilusões, das máscaras e dos pesos que não lhe pertenciam. Permita-se continuar. Permita-se florescer sem precisar se explicar. A vida, neste exato instante, estende as mãos para você, não como uma promessa de caminhos fáceis, mas como um convite. Viver de forma mais inteira, mais consciente, mais sua. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se alguma imagem ficou gravada em sua memória, se algo dentro de você se moveu, então permita que essa transformação não se encerre aqui. Deixe um sinal. Comente, compartilhe e inscreva-se. Não como uma rotina mecânica, mas como quem decide fazer parte de algo que transcende a si mesmo, como quem decide, enfim, viver de verdade. E nunca se esqueça, dentro de você existe um universo que espera, pacientemente, pelo momento em que você decidirá finalmente habitá-lo. Que este instante seja apenas o primeiro de muitos encontros com a sua própria grandeza.